O Ministério da Saúde recuou e voltou a recomendar a vacinação de adolescentes contra a Covid. Ana, a suspensão feita na semana passada foi criticada de forma unânime por especialistas. Essa interrupção trouxe muita preocupação, trouxe insegurança para os pais. Heraldo Pereira, em Brasília, conta mais pra gente. Bom dia. Tudo volta a ser como antes. Bom dia, Chico Pinheiro, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Com a volta da recomendação do Ministério da Saúde, vale a regra da vacinação também para adolescentes. A medida foi anunciada, segundo o Ministério, depois da confirmação de que a morte de uma jovem de 16 anos não estava relacionada à vacinação. Esse havia sido um dos argumentos para a suspensão, ordem que nem chegou a ser adotada na maioria dos estados. O tom foi diferente de uma semana atrás. Secretários do Ministério da Saúde falaram da importância de vacinar os adolescentes diante da pandemia. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, que está à frente da pasta na ausência de Marcelo Queiroga, que testou positivo para a Covid-19 e cumpre quarentena em Nova York, justificou o recuo. Ele disse que a decisão de voltar a liberar as vacinas para o público adolescente veio depois da pasta concluir que a morte de uma jovem em São Paulo, dias depois de tomar a vacina, não teve relação com a aplicação do imunizante. A investigação constatou que a adolescente tinha uma doença autoimune. Então, os três documentos, tanto o do CIEBS, quanto a força de trabalho montada a pedido do ministro, composta por Anvisa e Ministério da Saúde, quanto o relatório do fabricante, mostraram que não há relação de causa entre a vacina e o óbito da adolescente. Nesse cenário, decidiu-se, então, suspender a medida cautelar, a nota técnica, que, então, recomendava a não aplicação de forma cautelar dessas doses em adolescentes. Essa vacinação, hoje, ela, enfim, tem aprovação da Anvisa, então está liberada pelo Ministério e mostrou-se que, de fato, os benefícios para imunizar esse grupo são maiores do que os eventuais riscos de efeitos adversos na imunização desses adolescentes. Rodrigo Cruz também falou que menos de 1% dos registros no sistema do Ministério são de adolescentes que teriam recebido outras vacinas. Apenas a Pfizer pode ser aplicada nessa faixa etária. Questionamos os estados, para verificar de fato o que ocorreu, se é um erro de digitação ou se de fato houve um erro na aplicação, e se tiver havido erro na aplicação, a recomendação é que se faça uma vigilância nesses adolescentes. Na semana passada, o Ministério também afirmou que a Organização Mundial da Saúde não recomendava a vacinação de adolescentes, mas a informação está errada. A OMS recomenda sim a vacinação de adolescentes, mas afirma que antes devem ser imunizados os grupos prioritários. Na coletiva de ontem, o Ministério disse que tudo não passou de uma falha na comunicação. Reitero que a comunicação é um grande desafio, não só de nós brasileiros, mas no mundo como um todo. A OMS ela diz o seguinte, que os países deverão avaliar a vacinação nos adolescentes, ali nem faz a distinção entre com ou sem comorbidades, a partir do momento que tiverem avançados na imunização de todos os outros públicos, com 2 doses. Durou uma semana a suspensão da imunização de adolescentes no país. Tempo suficiente para assustar pais e provocar duras reações da comunidade científica. Especialistas foram unânimes em afirmar que a orientação do Ministério da Saúde era injustificável. Na terça, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que estados e municípios tinham autonomia na vacinação de adolescentes e ainda destacou a ausência de base científica na medida adotada pelo Ministério. Antes mesmo da decisão do ministro Lewandowski, 21 capitais e o Distrito Federal já tinham ignorado a orientação do Ministério da Saúde e continuaram a vacinação dos adolescentes. Agora, com a nova mudança na orientação, o Ministério disse que vai enviar novos lotes para esse público nas próximas semanas. O Ministério da Saúde orienta que, antes da vacinação de jovens, os estados devem priorizar o reforço da vacinação de idosos e grupos vulneráveis.
diminuir o intervalo entre doses, aplicar vacina primeiro em adolescentes com comorbidades ou privados de liberdade.